Amém, meus irmãos? A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao Senhor para darmos início ao nosso estudo, à nossa escola bíblica dominical que estaremos desenvolvendo nesta hora. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos que o Senhor possa estar moldando as nossas vidas, nos purificando, nos libertando de todo mal, de todo pecado, concedendo, Senhor, a Tua bênção para que possamos aprendermos um pouco mais de Ti, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta manhã, através do estudo da Tua palavra, que o Senhor possa estar derramando as Suas bênçãos, Senhor, nos concedendo toda a revelação, a sabedoria que vem do alto, que aonde esse estudo, ó Pai, possa chegar, que vidas sejam libertas, que venham aprender um pouco mais de Ti. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã, nós estaremos tratando do assunto o que é oração. E quando a gente trata do assunto que a gente fala o que é oração, muitas vezes, nós temos alguns conceitos errados a respeito de oração. E a oração, na realidade, ela é uma ferramenta que todo crente tem na sua mão e que deveria usá-la muito, mas muitas vezes a palavra de Deus ela diz que nós devemos orar sem cessar, ou seja, nós deveríamos usar essa ferramenta que é a oração, deveríamos usar ali sem cessar todo o tempo, todos os dias da nossa vida. A oração ela nunca é demais. Pelo contrário, quando a gente vai deixando de orar, ela fica o quê? Você vai perdendo a sua intimidade, você vai deixando de falar com Deus. Porque a oração, antes de mais nada, também é o meio que você fala com quem? Com Deus. E quando você fala com Deus, e você fala bastante vezes com Deus, você está mostrando que você tem intimidade para com Deus. Porque ninguém geralmente conversa muito com alguém que você não tem intimidade, com alguém que você não conhece. Casualmente você encontra alguém na rua que você nunca conheceu por um fato de estar numa fila de um banco ou de mercado, você pode até trocar uma palavra eventualmente. Mas isso não quer dizer que você irá continuar conversando com aquela pessoa, porque você não teve intimidade. E quando você conversa eventualmente com alguém, você vai conversar de coisas supérfluas. Não vai conversar com coisas profundas da sua vida. Porque você não tem intimidade. Agora, quando você tem intimidade com alguém, você vai falar de coisas de maior profundidade, de maior responsabilidade, de maior necessidade na sua vida. E é aí que entra a nossa intimidade com Deus na oração. Porque, na realidade, toda a nossa vida, toda a nossa necessidade, tudo aquilo que precisamos, é necessário que nós venhamos levar a quem? Venhamos levar a Deus. E por que a gente fala sempre isso? Porque quando a gente leva a Deus, nós estamos levando a Deus aquilo que Ele verdadeiramente pode resolver. Seja o que for, Ele pode resolver. Não adianta muitas vezes a gente levar a nossa reclamação, a nossa necessidade para alguém que não vai poder resolver aquilo que você vai levar ao seu conhecimento. Muitas vezes você fala, vai ficar uma pessoa exposta com a sua intimidade revelada e aquele alguém, muitas vezes, não vai te fazer nada por você e pelo contrário, ainda dependendo da pessoa que for, ainda vai falar de você. E você está sabendo, fulano, da fulana, do irmão, da irmã. Então, vamos levar as nossas súplicas, as nossas necessidades em oração a Deus. Por quê? Porque Ele tudo pode. O momento que nós temos vivido atualmente, essa questão de doença, pandemia e tantas outras coisas mais, a gente vê muitas pessoas envolvidas em falar as coisas ruins que acontecem. Morte, e infecção, e está infectado, e aconteceu. E eu vejo
poucas pessoas preocupadas em passarem toda essa situação para Deus. Porque não adianta eu ficar falando, me preocupar em colocar em Facebook, em WhatsApp, ó, aconteceu coisa ruim aqui, aconteceu coisa ruim ali, ó, eu vi o noticiário na TV e muitas vezes as conversas giram em torno de todas essas coisas, mas você não vê ninguém parar e colocar, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, que seja interrompido o dia e a hora que o Senhor quiser, porque o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. E a gente fala tanto e deixa de falar com Deus que muitas vezes a gente pode estar entrando em pânico, em depressão, em tristeza, nos tornamos antissociais, porque a questão do isolamento é uma questão política que colocaram e também a questão da saúde, mas nós continuamos sendo crentes, nós continuamos tendo comunhão uns com os outros, independente de qualquer coisa. E como é que a gente faz isso? Mediante a oração. Eu oro pelo irmão, o irmão ora por mim, nós oramos por todos, todos oram por todos, e todos têm que levar tudo a Deus. Então, irmãos, a oração, ela é essa ferramenta poderosa, é uma arma poderosa que muitas vezes nós, os crentes, nós não sabemos utilizar. Não adianta você ter uma arma poderosa na sua mão se você não sabe manusear, se você não sabe utilizar e se você não utiliza essa arma. Ela vai se tornar obsoleta na sua mão, vai se tornar algo como inútil, porque você não está sabendo usar aquela arma. Então nós vamos tratar da oração. O que é oração? Nós iremos ler o texto em 1 Timóteo 2, versículo 1 ao 3. Fala assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que a palavra que a gente leu, ele começa a falar assim, admoesto-te. Quando essa palavra ela é usada, o que é admoestar? É conselho, oriento, sugiro, proponho. Ou seja, a própria palavra, ela está nos aconselhando a fazermos o quê? Orações, súplicas, intercessões por todos os homens. Ela não está falando só por uma situação. Tem gente que ora só porque precisa trabalhar. Tem até que orar mesmo. Mas nós devemos orar por toda a situação que nos envolve como crente, como igreja do Senhor Jesus. Ah, eu quero ter uma coisa, eu quero ganhar uma quantia, eu quero ganhar uma herança, e aí você se envolve naquela oração. Mas e como é que está a sua vida diante de Deus? A oração também, ela não é um amuleto, que você não tem uma vida espiritual para com Deus, você não tem essa intimidade com Deus, aí você quer conseguir uma bênção. Olha, agora eu quero trabalhar, eu quero conquistar algo, eu quero comprar uma casa, eu quero... E aí eu começo a usar aquilo ali como um amuleto, achando que Deus ele tem a obrigação de me responder só porque eu quis aquilo ali e não ter uma intimidade com Deus. Também ela não deve ser usada dessa maneira. A oração é para aquele que tem uma intimidade com Deus. E se você não tinha, achava que você só ora quando precisa, está errado, está na hora de mudar. Porque a oração ela é um estilo de vida do crente. O crente ele não ora só porque quando ele precisa de alguma coisa. O crente ele ora porque ele tem intimidade, ele tem prazer
Ele não está precisando de nada, ele vai dobrar o joelho dele e vai adorar o Senhor, vai estar orando ali, vai estar conversando com Deus. Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Isso é a intimidade do crente. Ele não, eu estou precisando de uma cura, aí eu oro. Eu não estou precisando de nada, eu não vou orar a Deus. Que intimidade é essa? Aí você não está conversando com o Senhor. Então, a gente faz esse apanhado para a gente saber que a oração não é isso, é igual o jejum. O jejum você faz para consagrar a sua vida diante do Senhor. Não é porque você está precisando de alguma coisa, aí você vai jejuar como se fosse um amuleto. Não, o jejum também é uma arma, mas isso é algo que é você e Deus e da sua intimidade com o Senhor. Não é só porque você precisou. Alcançou aquilo, você já não vai mais jejuar, já não vai ter mais essa intimidade com o Senhor. Então é necessário a gente aprender que todas essas coisas, ela faz parte do nosso estilo de vida, da nossa forma de vida, de viver na presença do Senhor. Isso para o crente já faz parte da nossa vida. Não é algo corriqueiro, não. Porque corriqueiro não tem valor. É algo que faz parte da nossa vida. A nossa conversa com Deus. A nossa oração. Não importa o tempo. Está difícil. Está todo mundo falando que vai morrer e vai acontecer. Eu vou levar a minha oração a Deus. Senhor, o Senhor tem visto a minha vida. Senhor, o Senhor tem visto o que está acontecendo com o teu povo. Senhor, se for a tua vontade, também ainda tem isso. Não adianta a gente querer trazer para nós e orarmos ao Senhor e Deus ter que fazer porque eu quero que Ele faça. Devamos aprender uma coisa: Deus é Deus Criador, Salvador, Ele fez todas as coisas, Ele está no céu e Ele faz tudo como lhe apraz. Aquilo que é a vontade de Deus, Ele vai fazer. E se a vontade dele não estiver de acordo com a minha vontade, que prevaleça sempre em nossas vidas a vontade dele primeiro do que a nossa. Então, conforme nós lemos, o admoesto-te, o admoestar é aconselhar alguém, é você orientar alguém, propondo. E aí o texto fala, admoesto, ou seja, aconselho, eu te sugiro, eu te oriento, que antes de tudo se faça deprecações. Interessante, irmãos, que a palavra ela fala assim, antes de tudo. Ou seja, às vezes a gente vê uma situação, a gente tenta entrar em pânico, tenta resolver, sai fazendo um monte de atitude, e antes de cometer todas essas coisas, a palavra está falando que antes de tudo isso nós deveríamos ter orado ao Senhor. Mas pastor, a gente às vezes está numa situação até emergencial. Ora o Senhor antes. Coloque o Senhor diante de tudo, porque quando o Senhor vai à frente, ele já vai tratando de todas as coisas, porque o Senhor é poderoso. Ele tem poder. Então, você não tenta entrar você com o seu assunto, com a sua sabedoria, com o que você quer fazer ou deixa de fazer. A palavra fala assim, ó, antes de tudo. Ou seja, antes de você falar para alguém, você já tem que levar a Deus. Antes de você, eu vou ter que socorrer, leve a Deus primeiro. Antes de você tomar a sua atitude, leve a Deus. Porque quando a gente coloca o Senhor à frente, Ele também vai iluminando a nossa mente. Ele vai trazendo sabedoria. Ele vai trazendo a calma necessária para podermos resolver. Se nós não tivermos calma do Senhor, não tivermos a palavra do Senhor, não tivermos a sabedoria do Senhor, certamente, em algumas situações, ao invés da gente resolver, a gente acaba piorando toda a situação. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Antes de tudo, que se façam deprecações. E deprecação é a ação de deprecar, de suplicar, de pedir insistentemente. É o ato de suplicar por uma graça ou favor. É como se você estivesse implorando a Deus. Porque muitas vezes a gente ora a Deus, Deus sabe de todas as coisas. O preguiçoso que não gosta de oração,
muitas vezes ele fala assim, hoje não precisa, hoje em dia não precisa nem orar mais. Você falou ali com Deus, irmãos, a palavra de Deus está falando assim, é implorar. Coloque aos pés do Senhor, insista, esteja ali na presença do Senhor antes de qualquer coisa, irmãos. Por quê? Porque conforme eu falei logo no início, só o Senhor pode resolver determinadas coisas na nossa vida. Alguém lembra da viúva com o filho morto? Vai tudo bem contigo? Ela falava, vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Por quê, irmãos? Não adianta a gente ficar se lamentando para alguém que não resolve nada na nossa vida. Então, ela deixou para falar com o profeta, que aquele ali ia ter a palavra de Deus, a resposta de Deus, para ela. Então, hoje não adianta a gente ficar falando com A, B, C ou D, sem antes implorar nos pés do Senhor a nossa necessidade. Então, ao invés de colocar para colega de trabalho, ao invés de colocar para a vizinha, para o vizinho, para a amiguinha, seja para quem for, coloque na presença do Senhor. Submeta-se ao Senhor, submeta-se à vontade de Deus na sua vida. E quando a gente faz isso, a gente vê que muda um monte de coisa na nossa vida. Porque é necessário a gente ter essa fé, é necessário nós termos essa comunhão maravilhosa com o Senhor. Porque quando a gente aprende isso, você aprendeu a usar uma arma poderosa. É como você descobrisse um remédio para algo que te incomoda há muito tempo. Enquanto você não descobre aquele remédio, ou enquanto você não faz uso daquele remédio, você ainda continua sentindo dor. Aí quando você usa esse remédio na sua vida, você fala, olha, eu já não estou mais sentindo dor. Agora eu posso caminhar livremente. É a oração, que muitas vezes a gente negligencia na nossa vida. E deixamos passar sem ter essa intimidade com o Senhor. Aí ele continua falando que se façam deprecações, orações, súplicas, pedido dirigido a Deus. É uma prece que você tem que fazer o quê? Ao Senhor. Então, não adianta a gente achar que fazer... Não, eu não oro nem a Deus porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas, ele pode fazer tudo, mas ele quer ouvir de você, ele quer ouvir da sua boca aquilo que você necessita, porque eu sempre vou insistir nisso. Isso vai fazer com que você tenha intimidade com o Senhor. Ah, mas eu tenho vergonha de orar. Irmão, nós não devemos nos envergonhar do Senhor. Nós não devemos ter vergonha. Vergonha de orar é para quem não tem intimidade, irmãos. Quem não tem intimidade tem vergonha sim de orar. Mas quem tem intimidade, ele não precisa ter palavras bonitas, orações quilométricas. Não é isso que agrada, não é isso que faz chegar ao coração de Deus. Mas o que faz chegar as nossas orações a Deus é um coração sincero, limpo e puro. Isso sim é o que a gente consegue chegar da maneira na presença de Deus com as nossas orações. E o texto ele fala intercessões. Intercessões é o ato de intervir. O que é uma intercessão? Você saber que tem alguém doente na sua família, ou pedir oração na igreja, aonde quer que seja. E aí você vai falar, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Senhor, opera em favor, Senhor, traz cura. E enquanto não está acontecendo ali, e você vai orando, mas Deus está ouvindo, mas você ora, intercede, e continua orando, e vai ali, e não é incomodar a Deus, não, é se reportar a Deus. É se reportar a Deus, é insistir. Lembram de Abraão? Senhor, se tiver tantas pessoas, não se ire, Senhor, mas se tiver, até que Deus resolveu salvar Ló e sua família. Aquilo ali é um exemplo de uma intercessão, alguém que estava ali preocupado por alguém. Mas para isso também que aconteça é necessário ter o amor. Quando a gente ama o próximo, aí a gente... E também, muitas vezes, não quer dizer que
a gente só vai orar por quem gosta da gente. A gente tem que amar até aqueles que se declaram nossos inimigos. Por que se declaram nossos inimigos? Porque o crente, ele não tem inimigo. Alguém pode se tornar meu inimigo, mas eu, na condição de crente, não posso ser inimigo de alguém. Então, esse que porventura fala mal de mim, não gosta de mim, até por esse também eu tenho que orar, para que ele se converta, para que ele esteja na presença do Senhor. E aí o texto aqui no versículo 1 continua falando assim: e ações de graças por todos os homens. O que é ação de graça, irmãos? Ação de graças é agradecimento por todos os homens. Muitas vezes a gente fica muito feliz quando recebe uma bênção na nossa vida. Aí a gente agradece: ah, Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor operou, o Senhor me curou, abriu porta. E não tem erro nenhum em nós orarmos assim. Mas se nós oramos assim, o texto fala assim: ações de graças por todos os homens. Nós também devemos nos alegrar quando a bênção chega na vida do nosso irmão. Então, a gente glorifica a Deus por algo que acontece na nossa vida, mas também quando o irmão ele é bem sucedido, que o Senhor abençoa, abre a porta, traz cura e opera uma série de coisas na vida dele, nós também nos alegramos com eles. Porque quando a gente está orando, a gente não está chorando com os que choram, então também devemos nos alegrar com os que se alegram. Não é que Deus operou em favor do meu irmão e comigo não aconteceu, e agora ele é usado até na igreja e eu ainda não sou. Será que alguém chamou melhor aquele? Não, não tem nada disso não, irmão. Se o Senhor abençoou o nosso irmão, vamos nos alegrar com ele, vamos falar assim: meu irmão, bênção pura, meus parabéns, sentir essa alegria dentro de nós. Então tudo isso está dentro da oração. É ação de graça, é por todos. Não devemos ficar só entre nós, não devemos ser egoístas. A nossa oração, ela não pode ser egoísta. A nossa oração, ela não pode ser somente para atender a minha necessidade, ao que eu quero, agradecer aquilo que Deus fez na minha vida. Ela também é para atender o próximo, para quem está distante de mim, e para agradecer também a Deus pelo que fez na vida do meu irmão. E aí a palavra fala assim, que nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência. Irmãos, aí quando a gente vê que orar pelos reis e eminência, são aqueles que estão, as autoridades, aqueles que estão em destaque. Nós vemos que o homem hoje, no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos tratando de uma questão de doença, mas quem vai cuidar disso? São as autoridades que têm um poder estabelecido ali na mão. E aí, ao invés de nós falarmos bem de um e mal de outro, e tratarmos de uma maneira simpática e de outro negativa, não estou falando que ninguém possa ter as suas preferências. Eu não estou nem querendo entrar no campo político, mas eu estou falando na condição de crente. E como crente, todos devem agir dessa maneira. É orar por eles, ao invés de falar, tá vendo? O presidente, ele tomou uma atitude errada, ou brigar porque tomou a atitude certa, foi o governador que tomou a atitude errada, foi o prefeito que errou, foi o presidente que acertou, foi o governador ou o prefeito. Nós devemos orar. Você está orando pelo presidente do seu país, pelo governador, pelo prefeito? Não adianta nada a gente falar, distribuir, publicar em WhatsApp, em Facebook e nas outras mídias sociais, que eu não sou muito bem relacionado com todas essas coisas, eu sei que tem outras aí que eu não conheço muito bem, e colocar tudo isso e não orar em favor dessas pessoas, irmãos, porque se são eles que podem fazer alguma coisa por nós, nós devemos, Senhor, ilumina a mente desses homens, dessas pessoas que estão à frente da nossa nação, para que eles possam tomarem atitudes para aliviar o seu povo, porque a palavra de Deus diz assim: quando o ímpio governa, o povo sofre. Então vamos pedir a Deus que o Senhor
dê inteligência, para que não venha ficar pior do que já está para as nossas vidas. Então a palavra fala assim, ó, que devemos orar, fazer ações de graça, intercessões, deprecações por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, irmãos, a própria palavra, ela já está falando, você quer ter uma vida quieta, sossegada, você quer que os dirigentes do país, eles tomem a atitude certa, que não venha prejudicar a gente, irmãos, que ore em favor da vida deles. Coloque diante de Deus. Está chegando notícia ruim, deleta. Não lê não. Vai orar ao Senhor. Ah, mas falaram que o governador falou. Ora o Senhor para o Senhor mudar esse quadro, para mudar todas as coisas. O faraó do Egito não queria liberar o povo para sair para adorar. E na insistência ali, depois o Senhor não mudou o coração de faraó. E ele não liberou o povo para sair do Egito. Também é a nossa vida. A gente está vivendo um quadro que parece que não tem mais solução. Oh, agora parou tudo, nós não temos culto. E eu sempre falo isso, a gente não tem um culto lá na igreja, mas temos o culto no lar, temos o culto em casa, temos o culto dentro de nós. Reúne-se a família, ora o Senhor. Então, é necessário que a gente, ao invés de falar, vamos orar ao Senhor por nossas autoridades, para aqueles todos que estão ali guiando a nossa nação, para que eles tomem as atitudes acertadas no momento certo. E nós tratamos aqui que a oração ela pode ser definida como o ato de falar com quem? Com Deus. E aí eu vou abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E aí a palavra fala assim: e tudo o que pedides na oração, crendo, o recebereis. Ou seja, o que você crê, tendo fé. Também não adianta você, vou orar a Deus, mas eu não creio nisso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não dobre o seu joelho, aquilo que eu falei. A oração ela é um amuleto. Agora eu quero alguma coisa de Deus e Deus vai fazer porque eu quero dessa maneira e acabou e pronto. Tenha fé no Senhor. Tenha fé no Senhor. Creia em Deus. Tenha intimidade com Deus. Passe a ter prazer em poder levar as suas orações, as suas petições ao Senhor, e aí você vai aprender o que é quando o homem ele dobra o seu joelho e se sente visitado por Deus. Porque ele está falando com o Todo-Poderoso, irmãos. É como que você vê que a gente vê quando um homem ele pode falar com alguma autoridade, com um presidente e tantas coisas assim, ele se sente orgulhoso, ele se sente prazeroso, porque ele fala, conversei com o presidente dessa nação. Irmãos, e quando o crente, quando eu, você, nós dobramos nosso joelho e a gente fala com Deus, é para a gente falar assim, meu Deus, eu estou falando com o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que acima dele não tem nada e ninguém, ele está sobre todos nós, e Deus me permitiu falar com ele, que é o Todo-Poderoso. É necessário a gente ter essa fé no nosso coração, e por isso que ele falou, crendo, o recebereis. Então é necessário a gente falar todas essas coisas. E em Daniel 9, versículo 3 e versículo 20, fala assim, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e roubos, com jejum, saco e cinza. E lá no versículo 20 fala assim, e estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de meu
Deus, ou seja, ele estava falando, entregando todas as suas necessidades, seus pecados. Se a gente não ora, colocando a nossa vida, pedindo perdão pelos nossos pecados, como é que nós seremos perdoados? Porque quando você ora e coloca os seus pecados, é sinal que você se arrependeu, e aí você está pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E ele está ali pronto para quê? Para te visitar e operar na sua vida. E aí a gente fala assim, a oração, além de nos conectar a Deus, nos traz essa comunhão com Deus, ela está mostrando que é a nossa dependência por Deus. Por quê? Quando você ora ao Senhor, você está falando assim, Senhor, eu não consigo resolver por mim, mas o Senhor é Deus que pode resolver todas as coisas. Então, se você tem esse estilo de vida, se você tem esse modo de viver, você está sempre colocando, falando assim, ó, não tem condições. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí quando a gente verdadeiramente coloca na mão de Deus, o Senhor ele passa a controlar a nossa vida. Qual é o objetivo da oração? Qual é o objetivo da oração? Irmãos, a oração ela transmite vida. A gente lê aqui o texto de Abraão, Gênesis, de Abraão, lá em Gênesis 19, capítulo 29, quando ele intercede e o Senhor salvou a vida daquelas pessoas. Ou seja, a oração, ela transmite vida. Por quê? A oração, ela chega aonde nós não podemos chegar. Uma pessoa está internada no CTI entre a morte e a vida. Mas você está aqui no Rio de Janeiro e essa pessoa, ela está lá no Japão. E aí o texto falou que se você crer, receberá. Não é isso? Se você crer, você vai receber. Então, você vai falar assim, eu não posso ir lá no Japão agora. Mas eu vou orar aqui, eu vou dobrar o meu joelho aqui, e eu vou orar, e eu creio que o Senhor pode ir lá e operar cura, e operar tantas coisas. Por quê? Eu não pude ir lá, mas o Senhor chegou aonde eu não podia chegar. Esse é o poder o quê? Da oração. Ela chega, ela vai, ela transmite vida, o Senhor opera, e você não... num lugar onde você não poderia chegar. Agora, tem uma coisa, irmãos, que nós devemos ter dentro de nós. A oração, ela não serve para você mandar indireta para ninguém. Ah, eu vou orar e vou falar determinadas coisas aqui na minha oração, porque o irmão ou a irmã que está aqui precisa ouvir isso. Não é a oração, quando ela é colocada desse jeito, pode saber de uma coisa, ela é sem efeito. Ela não tem efeito. A oração, você ora para o Senhor salvar, para o Senhor libertar. A pessoa que está presente também, a gente nem vai orar, Senhor, liberta fulano de tal disso ou daquilo outro, porque ela vai trazer constrangimento para a pessoa. Então a oração também, ela não serve para trazer constrangimento. Nós temos que ter sabedoria para orar. Ah, a irmã Mariazinha está aqui presente, dá mais sabedoria a ela. Não, irmão, isso não é. Liberta a irmã disso, daquilo. Irmão, se ele está presente ali, nós não devemos tratar desse jeito. Esse tipo de oração você vai fazer quietinho dentro da sua casa para ninguém ouvir, porque não podemos agir desse jeito. Ah, mas a fulana, o fulano fala demais. Não, irmãos. Isso não é oração que tem que ser feita, isso é oração sem sabedoria. A oração também ela não pode ofender ninguém. Assim como a pregação, como todas as coisas. Nós não podemos trazer ofensa. Ah, mas eu quero ver que Deus... Não, irmão. Deus quando fala com o homem, ele trata, porque o próprio Senhor, ele não ofende e ele não expõe ninguém. Deus não expõe ninguém. Muitas vezes a própria pessoa que se expõe sem sabedoria, sem temor, sem santidade e muitas vezes levando uma vida de brincadeira na presença do Senhor. Nós não devemos brincar na caminhada. A nossa vida ela é sem brincadeira. Então, o objetivo da oração é qual? É transmitir vida.
É ir aonde você não pode, é glorificar o nome do Senhor na sua vida, pelo que Ele fez, e na vida de todos os outros. É orar pelas nossas autoridades. Ofender alguém? Nunca. Mandar indireta para alguém? Nunca. Jamais. Então, nós devemos ter todas essas coisas dentro de nós. Porque não adianta nada você orar querendo ofender alguém. Você não orou a Deus, a sua oração não teve efeito nenhum. E acabou se pecando. Porque quando você quer transmitir alguma coisa para alguém, você não deveria agir desse jeito. Então, que isso a gente fixe na nossa mente. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E nós temos a nossa reação. Só que o crente é de maneira diferente que ele age. Porque ele tem autocontrole. O crente tem autocontrole. Ele não se descontrola. Ah, eu fiz dessa maneira, eu agi desse jeito. Você não teve autocontrole. Porque quem é crente, tem o Espírito Santo, ele consegue se controlar. Está lá em Gálatas. É só ir lá, Gálatas 5, a partir do versículo 19, a gente vai achar uma série de coisas que eu não vou entrar em questão porque não é o caso nosso. Mas serve como ilustração para o controle nosso em Cristo Jesus. Então a gente sabendo o objetivo da oração. Agora, toda oração, irmãos, toda oração, ela tem que ser feita a Deus em nome de Jesus. Oração, ela tem que ser feita a Deus em nome de Jesus. Pastor, tem gente que faz o contrário? Sim. Tem gente que ora, fala um monte de coisa, faz um monte de coisa e esquece de que está falando com Deus e falar em nome de Jesus. Porque olha o que a palavra de Deus diz em João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, se não for em nome de Jesus, se não for em nome de Jesus, não adianta a gente fazer a oração mais bonita. A oração, eu oro a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, e eu peço isso, Senhor, por causa disso, e eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí não é oração de crente, porque você colocou uma quarta pessoa. A nossa oração era a Deus em nome de Jesus. Se você ora a alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que alguém é esse que você orou? Então, nós devemos prestar a atenção nas nossas orações para nós não estarmos falando nada demais. Porque a palavra de Deus ela é simples, é orar a Deus em nome de Jesus. No mesmo capítulo, no Evangelho de João 14, versículo 13, 14, fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Interessante que a palavra ela é bem clara, em nome de Jesus. Então, tudo que você for pedir, em voz audível, ou em casa, seja em qualquer lugar que você esteja, a oração tem que ser em nome de Jesus. Que é por ele que nós alcançamos o quê? A liberdade de estarmos na presença do Pai. Na morte de Jesus, o véu foi rasgado. E aí ele nos concedeu o quê? Amplo acesso na presença do Senhor. E aí a gente vê que hoje tem pessoas que acham que existem os grandes oradores. Os grandes homens, os grandes bispos, pastores, apóstolos e tantas coisas mais. E aí a pessoa pensa que quem tem uma condição menos favorecida não pode orar. Irmãos, isso está errado. A palavra de Deus diz assim, que é a oração do justo que pode muitos em seus efeitos. Mas o fulano
tadinho, é pobre, é doente, é isso, é aquilo outro. Vai orar por mim? Eu sei porque eu já ouvi isso, já vivi isso. Eu já vi pessoas com um homem que tinha uma condição financeira não era tão próspero e pessoas não queriam que aquele homem orasse. E queria que um homem ou outro estivesse orando. Irmão, vida espiritual não depende de vida financeira, não depende de saúde. Isso aí foi um engano que colocaram no meio das igrejas, com esse evangelho de prosperidade, de achar que só pessoas prósperas que são pessoas que têm um poder de Deus na sua vida. Irmão, poder de Deus na vida é naquele que tem intimidade, naquele que é fiel, naquele que é sincero, naquele que vive uma vida de santidade, naquele que tem intimidade com o Senhor. Então vamos parar com isso. Qual é a maior prova disso? Jó 42, a palavra fala assim, lá em Jó 42, todo mundo aqui conhece, sabe quem foi Jó, a situação em que ele viveu. Jó 42, versículo 10 fala assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó estava doente, Jó estava com o corpo fedido, havia perdido todos os seus bens, inclusive filhos, todos os seus filhos. Mas ele, mesmo nessa situação, ele orou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o Senhor respondeu a Jó. Então vamos achar que se a pessoa tiver muita aparência, muito isso ou aquilo outro, irmão, para ter oração, para orar, para ter intimidade com o Senhor, seja crente. Não ore de aparência não, nem ore para aparecer demais que você é alguma coisa e não ore assim não. Ore com sinceridade ao Senhor e o Senhor vai ouvir a sua oração, o Senhor vai atentar, o Senhor tem prazer naquele que se humilha. E hoje a gente vê muita gente falando assim de posição para orar. A gente tem que orar de joelho. E eu gosto muito de orar de joelho. Inclusive, na igreja, quando nós vamos iniciar o nosso culto, se todos puderem ajoelhar, amém. Mas, irmãos, a gente pode orar de joelho. A gente pode orar sentado, de pé, deitado. O importante é você ter sinceridade com o Senhor. Mas eu acho que só de joelho é que resolve. Não, irmãos. O que resolve é o seu coração na presença do Senhor. Não adianta nada aquela oração que nós vemos. Você olhou ali aqueles dois homens olhando. Um chegou e falou, Senhor, eu jejuo, eu sou isso. Cheio de arrogância, cheio de soberba no seu coração. Aí chegou o outro e falou, Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E ele atentou para esse que se humilhou, porque esse tinha um coração sincero. Esse não orou para parecer melhor do que alguém, mas ele orou se colocando, se derramando diante do Senhor. Então, essa é a oração. E aí nós temos exemplo de oração de joelho, de oração em pé, de oração deitada, da pessoa na posição deitado e até mesmo sentado. Em Atos dos Apóstolos 9, no versículo de número 40, nós vamos ter aqui um exemplo, porque o bom, irmãos, é que a gente prove tudo dentro da palavra. Porque se a gente fala da gente, mas o pastor está colocando um conceito dele, aquilo que ele acha. Não, não é o que eu acho, não. A gente tem que falar da palavra e mostrar dentro da palavra, porque a palavra por si só, ela esclarece todas as coisas para a nossa vida. A palavra de Deus fala aqui em Atos dos Apóstolos 9,40, ele fala assim, mas Pedro fazendo-as sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Nesse caso aqui, Pedro, ele entrou, saiu todo mundo, para que ele não ficasse parecendo uma pessoa muito poderosa, para aparecer, para fazer um show, para fazer o show da fé. Ele não quis fazer nada disso, mas ele ficou a sós ali com ela e com o Senhor e orou ao Senhor.
Nesse caso aqui, ele orou de quê? De joelho. E o Senhor o ouviu. Mas, pastor, poderia ter sido uma oração, ele poderia estar em pé, ou a pessoa pode orar em pé e tem o mesmo efeito? Lucas 18, versículo 13, fala assim: o publicano, justamente aquele, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus, ele confirma que essa oração, ela foi ouvida pelo Senhor. E ele estava de pé. Ele estava de pé, orando ao Senhor. Então a gente vê que o Senhor ouviu a Pedro, aqui ouviu o publicano. E aí agora a gente vai tratar de Ezequias. Ele era o rei, e a palavra de Deus diz que ele estava com uma doença mortal. E geralmente quem tem uma doença mortal, geralmente encontra-se deitado. Não é nem que ele iria ter uma doença, ele já estava cometido de uma doença mortal. E segundo estudiosos, diz que ele estava deitado. A palavra de Deus sobre esse texto, a gente vai ler lá em Isaías, capítulo 38, Isaías 38, no versículo 1 e 2. Ele fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu, já estava doente, de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ou seja, a palavra aqui não falou que ele se colocou de pé, e nem que se ajoelhou, e nem que se assentou. Ele orou ao Senhor. E nós sabemos muito bem o resultado. O Senhor acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. Então, a posição em si, física, ela não vai determinar a sua oração, mas o que vai determinar a sua oração é a sua sinceridade para com o Senhor. E aí nós temos aqui um texto em Lucas 22, 19, daquele que orou assentado. Assim diz a palavra do Senhor. E tomando o pão, eu havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O Senhor ali, em meio à ceia, em meio à Páscoa ali, ele estava sentado, ele ora ao Senhor, agradece ao Senhor. E muitas vezes nós estamos nas nossas mesas para almoçar, tomar café, fazermos alguma refeição, a gente agradece ao Senhor. E se você não tiver em condições, está na igreja, vai começar o culto, você está sentado, se você tiver com o coração sincero ali diante do Senhor, o Senhor ele vai te visitar, ele vai ouvir a sua oração. Não é a minha posição, não. Se você não olhou de joelho, você não é isso não, irmão. Você tem que ter um coração sincero. Outra coisa que a gente sempre trata, eu sempre trato na igreja, eu gosto de tratar com os irmãos. Lugar para orar. Eu vou orar no monte. Subir um monte, 2.000 metros de altura, e lá eu estarei. Irmãos, se você quiser orar no monte, em casa, na praça, na rua, aonde você quiser orar, o lugar não é o que vai determinar se vai ser santo ou mais ser santo. O Senhor mandou ser santo, nós sermos santos. Mas eu oro no monte, acontece um monte de coisa. Irmão, você está idolatrando o monte. O Senhor Jesus, ele fala assim, não é mais em Jerusalém, ou no monte, ou ali, ou acolá. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, esse conceito de que você precisa estar lá no monte para adorar, porque se você lá no monte estiver, Deus vai estar te ouvindo e você vai ver um monte de coisa. Isso passou a ser
idolatria. Não tem nada contra quem quer orar no monte. Ele quer orar no monte? Pode orar no monte. Mas não diz que orar no monte é mais forte do que você estar orando dentro do seu quarto, porque o Senhor também falou para você, ó, entra para o seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho, ore ao Senhor em oculto ali, que o Senhor vai estar ouvindo a sua oração. Então, eu falo, ó, você vai no monte? Amém. Está orando em casa, na praça, seja onde for, na igreja? Amém. Mas não venha me falar que a oração, então orou lá dentro da igreja, é mais forte do que você orar aqui na rua? Não. É a oração do justo, independente de qualquer lugar. Olha o que o Senhor fala em João 4, do versículo 20 até o 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, mas se tu não for para o monte, a sua oração não é ouvida. Irmãos, isso não procede, não é verdade. Mas no monte a tua oração é mais forte. Irmãos, também não é verdade. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com um irmão que trabalhávamos juntos, e ele virou para mim e falou, eu não estou preparado para subir o monte para orar. Eu falei, meu irmão, eu falei, Elson, que isso, rapaz? Você não está preparado? Não, irmão, para ir para o monte tem que estar preparado, porque não é de qualquer maneira que se vai para o monte para orar. E Deus moveu no meu coração, eu fiz a seguinte pergunta, tá bom, meu irmão, e se Jesus vier agora, você está preparado para ser arrebatado, para subir com ele? Ele falou, eu estou, meu irmão, eu estou esperando. Eu falei, então você cometeu agora uma idolatria incrível. Você colocou que para estar no monte, você tem que se preparar. Mas para você ir para o céu, você estaria. Se você não está pronto para ir para o monte, como é que você está pronto para ir para o céu? O monte é o mais importante para o céu, o monte exige mais santidade do que para ir para a presença do Pai. Então, irmão, nós não devemos ter esse tipo de coisa, acharmos que o monte é muito poderoso e o céu eu vou de qualquer maneira. Pelo contrário, irmão, a oração, seja em casa, no monte, aonde quer que seja, se você estiver tendo sinceridade com o Senhor vai ouvir e vai te abençoar. Quantos tipos de orações, irmãos? A gente tem uma oração de agradecimento, que são as ações de graça, intercessão, que é se colocar no lugar do próximo, daquele outro. Você vai estar, a oração que você vai estar ali orando em arrependimento ao Senhor, a oração de louvor, de glorificação, a oração para abençoar os alimentos, é o clamor, é a súplica, e também tem a oração vã, irmãos, aquela oração que não serve de nada. Quer ver uma coisa que o crente comete muito? Alguém fala do irmão, e o irmão se aborreceu, não gostou, ele fala assim, isso eu vou entregar na mão de Deus. Ninguém tem que orar para matar ninguém, não. Falou mal de você? Ore para que ele seja salvo. Entendeu? Então, muitas vezes a oração, ela é vã, e a gente não está perdendo tempo, ao invés de estarmos orando ali. E aí a gente fala assim, tem coisas que impedem a sua oração? Sim. A falta de perdão é uma. Impede a oração do homem. Mas, pastor, como é que a gente vê isso? Mateus 5, versículo 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com seu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Interessante que não é nem você que tem alguma coisa contra o irmão.
é se o irmão tem alguma coisa contra ti. Aí é aquela questão que eu falei, nós não temos inimigo. E aí você vai a ele, fala, meu irmão, ó, você tem alguma coisa, se porventura, ó, se você fez, tem que pedir perdão mesmo, irmão, mas se você não fez e ele tem que se reconciliar, porque se ele não quiser, já não depende mais de você. Mas você foi até ele e aí você pediu o quê? Que você fosse perdoado, e aí você agora vai ter acesso à presença do Senhor. Mas se você não perdoar, se você não buscar ter a paz, não adianta. Outra coisa que impede a nossa oração, vida de pecado. Deus não ouve pecador. Isaías 59. Olha bem o que a palavra de Deus nos diz. Isaías de número 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Volto ao que a gente falou lá no começo. Oração não é um amuleto, que você tem uma vida toda torta, vive de qualquer jeito, se vive em pecado, e agora eu vou orar ali a Deus de qualquer maneira, e Ele vai fazer aquilo que eu quero porque eu orei. Não. A oração ela é uma arma do crente. Quando eu falo crente, é uma pessoa que se arrependeu, mudou a vida, tem vida transformada, foge do pecado, não vive na prática do pecado, tem se negado todos os dias, tem buscado a santidade em Cristo Jesus. Essa pessoa passou a ter a autoridade de Deus, passou a ter a confiança, a permissão de Deus para orar. E ele será ouvido. Mas se você não faz nada disso, vive no pecado, se esconde ali atrás do pecado e tenta passar uma vida que você não vive de verdade, e você quer orar a Deus, você não vai ser ouvido por Deus. A oração ela não vai subir, porque o pecado faz com que Deus não tenha comunhão conosco. Aí o que eu falei, Deus não ouve pecadores. João 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, se você faz a vontade de Deus, tem uma vida na presença do Senhor, ele vai te ouvir. Ele vai ter prazer em te dar. Mas se você não faz nada disso e acha que Deus vai te ouvir mesmo assim, Deus não é bagunça. Vida com Deus, vida de crente é vida com verdade, é vida com seriedade, com sinceridade na presença do Senhor. E não sou eu que estou determinando, nem colocando aqui um conceito alto demais para ser alcançado. Não é isso não, é a palavra de Deus que acabou de me falar. João 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então é bem claro. A gente não precisa inventar alguma coisa aqui. Outra coisa que impede a oração, falta de amor ao próximo. A princípio a palavra de Deus diz que sem amor, irmão, nós não somos nada, não adianta de nada. Então, mas eu oro a Deus, mas eu não amo meu irmão. Peça ao Senhor amor. Olha o que é a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. Eu não amo meu próximo. Então você não tem intimidade com Deus. Você não serve a Deus. Se você não tem amor dentro de você, você não serve a Deus.
Se o seu amor é virado só para o amor eros, para a erotização, no sentido de sensualizar, de obter prazer carnal através do sexo, você não tem a Deus. Você tem que amar o seu irmão. E se você só vive desse jeito, a sua oração ela não é ouvida, Deus não ouve. A autocondenação, aquela pessoa que só vive se condenando, ah, meu Deus, eu sou isso. Irmãos, a palavra diz que o sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. Então aquele que se achega ao Senhor, ele sabe que ele foi limpo, ele sabe que foi liberto. E quando ele ora ao Senhor, ele sabe que o Senhor está pronto a ouvi-lo. A palavra de Deus diz aqui, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele fala assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Aquele que foi limpo por Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. O crente, quando ele começa a falar que ele ainda está se condenando e tem um monte de coisa, é porque ele sabe que não foi liberto de todas as coisas e ele tem coisas dentro dele que sabe que o afasta de Deus. E isso impede a oração. Outra coisa que impede a oração, brigas conjugais. Marido e mulher que só brigam o tempo todo, e na igreja está parecendo que está tudo bonitinho, mas dentro de casa é uma quebradeira, é um monte de coisa. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os que seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou ler de novo, que eu achei que não li muito bem. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, então o casal é um só. A palavra diz que deixará o homem, né, seu pai, sua mãe, e vai se juntar à sua mulher. Tem uma boca do capeta que fala assim: marido e mulher não são parentes. É boca do capeta. Não dê atenção. Marido e mulher é mais do que parente, porque segundo a palavra eles deixaram de serem... Eles não são mais dois, mas passaram a ser um só, um casal em Cristo. Isso quando é casal de servo de quem é crente de verdade. Casado ali, no cartório, bonitinho, na presença do Senhor. Se não está casado, se não... Então, irmãos, o inimigo ele tenta lançar um monte de coisa, mas é repreendido em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus estabeleceu, marido, mulher, casado, direitinho, no papel, família, é bênção do Senhor. Então a gente tem que ter isso para quê? Para que também as nossas orações elas não sejam impedidas. E tem outra coisa que impede também a nossa oração. É quando nós somos egoístas e pedimos só para nós. Lembra que eu falei que a oração não pode ter caráter egoísta? Tiago 4, versículo 3 e 4, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adultos e adultas, não sabeis de vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você quer só para o seu deleite, só para as coisas mundanas, só para as coisas dessa terra, o Senhor está falando que você não sabe pedir. E isso o Senhor não vai ouvir, porque se você está pedindo só para usufruir das coisas mundanas, você está pedindo a Deus algo para se constituir como inimigo de Deus. Porque você está amando mais o mundo do que as coisas do Senhor. Então, esse tipo de coisa, pedir somente para o seu deleite, para as coisas mundanas, isso vai fazer com que você não tenha sua oração ouvida
com o Senhor, pelo Senhor, porque você está pedindo para as coisas mundanas, para se envolver, para se afundar mais no mundo, e quem gosta do mundo, quem se envolve com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ela diz que nós devemos orar incessantemente. É um versículo pequeno, mas ele é bem significativo. Ele fala assim, ó, orai sem cessar. É o que é a palavra de Deus. E aqui para a gente ver, gente, o que a oração traz para a nossa vida? Olha, através da oração a gente obtém cura, perdão, salvação, milagres, paz, livramento, intimidade, batismo com o Espírito Santo, está lá em Lucas 11, 13. Então, irmãos, nós temos uma gama de coisas que vai trazer somente o que? Benefício para as nossas vidas. E a oração, ela alimenta o que? O nosso espírito em meia luta. Quando a coisa está difícil e a gente não tem o que fazer, é orar. Para nós encerrarmos aqui essa aula, fala assim, ó, em Atos, capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz. Fala assim, e a multidão levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse consigo, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que o Senhor está mostrando aqui? Irmãos, está na aflição? Está difícil? Ora ao Senhor. O Senhor, ele pode operar determinadas coisas. Talvez muitos iriam estar ali murmurando, estou aqui preso, Senhor, somos teus servos, somos crentes, e nos sobreveio todas essas coisas, estamos padecendo. Mas ao invés deles murmurarem, eles estavam orando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor. Quando a situação fica difícil, vamos entregar na mão de Deus. Vamos orar ao Senhor, que só assim o Senhor ele pode trazer essa paz de espírito, esse alimento para as nossas vidas. Que essa palavra, irmãos, ela fique guardada em nossos corações, que ela seja um alimento para as nossas vidas, que possamos aprender um pouco mais, e não ficarmos só nessas palavras, mas nos aprofundarmos mais, lendo por você mesmo, busca ao Senhor, aprofunde, crie mais intimidade com o Senhor. Vamos estar orando aqui ao Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos, te glorificamos por este ensino, por este privilégio, Pai, de ler a tua palavra, estarmos aqui aprendendo um pouco mais de ti. Que aonde chegar, Senhor, este estudo, que o Senhor possa trazer intimidade, transformação, vida, que pessoas, ó Pai, ao tomarem conhecimento da tua palavra, desta arma, possam usar para crescer na sua presença, para crescer na graça e crescer no conhecimento. Nos dê, Senhor, a tua bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, e em nome de Jesus dizemos, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.